Pensa comigo, imagina você ter um livro best-seller e pedir para as pessoas pararem de comprar seu próprio livro. Pois é, quem disse isso foi essa autora brasileira que tem cara de maluca, mas eu acho que eu sou mais maluco que ela porque eu entendi o que ela quis dizer. Eu achei ela uma diva porque ela fez a gente parar para ler essa matéria, assim como um dia desses, a gente estava infelizmente vendo essa matéria aqui de empresas pegando livro, comprando livros e os destruindo simplesmente para treinar IA. E aí qual a relação dessa alegação, dessa notícia, parem de comprar meus livros? Essa diva aqui está simplesmente dizendo para a gente parar de ser besta e parar de consumir, simplesmente por consumir. Nem que seja o próprio livro dela. E eu vou te mostrar agora o porquê. Se liga só, minha estante de livros. Livro aqui, livro aqui. Livros digitais no meu aplicativo Kindle. Você em casa, tendo ou não um estante de livros, tem livro na sua casa. Quer que eu prove? Porque até a minha família que não lê livro, tem livro aqui, ó, na estante, na sala de casa. Mesmo que esses livros aqui sejam meramente decorativos. E isso não quer dizer que é um problema ter livros assim, capa dura, bonitinho, com pintagem trilateral, com toda uma estética, mas que a raiz do problema está na desfuncionalização do livro enquanto um objeto palpável da coisa. Porque ler por ler, como eu falei, a gente pode ler digital, mas palpável no sentido de que a experiência de ler um livro ela está sendo muito individualizada. Isso quer dizer que você tem que emprestar seus livros, independente de qual for, para qualquer pessoa, só para ter que seguir esse ciclo aí e seguir essa função social de espalhar a história ou a experiência. Não. Mas que simplesmente você comprar meramente para ele colocar no estante, ler e depois ele ficar ali para sempre e nunca mais ser tocado, você está simplesmente, meu filho, não sendo um leitor, você está sendo um consumidor de histórias através de livros. E aí que está o massa dessa simples declaração que gerou esse debate. Pare de comprar. Porque comprar por comprar a gente já compra. E se a gente não conseguir comprar, a gente pega pirateado. E eu sei que isso é um debate à parte, mas eu acho que a pirataria existe justamente por essa cultura do próprio consumo. É como se fosse um resultado. Porque comprar por comprar, a gente já compra. O livro dela já é best-seller. Claro que a gente é um país que cada vez lê menos livros. Mas que a gente não acha que o resultado de ler mais livros seja comprá-los. Ou consumi-los, porque como eu falei, quem não tem como comprar consegue consumir por uma outra via, seja até mesmo por biblioteca ou programas do governo como o Mac Livros, que é muito bom, mas que não resolve o problema como cultura, porque de um lado há a cultura do consumo, há a cultura da compra, do eu quero ter isso. Por mais que algumas pessoas tenham a consciência de eu quero ler isso, mas a gente aqui nessa plataforma e fora dela não tem a cultura enquanto população de sermos pessoas leitores e leitoras e transmitir esses registros, seja os registros dos autores ou os registros de quem os lê. E aí a gente acaba entrando em microcausas, como você marca um livro, você escreve num livro, enquanto experiência, o quanto é massa uma pessoa ler um livro escrito por uma pessoa em uma determinada época, que foi lido por uma pessoa em outra época, e agora esse livro é de outra pessoa, totalmente diferente, numa fase da vida diferente, seja através das histórias ou de quem as leu. E aí a gente consumindo, e aí entrando em debates de somos pessoas performáticas, livros são performáticos ou não, eu acho que aí não resolve nada. Eu acho que esse debate, na verdade, ele é muito histórico enquanto pessoa que faz história, porque dentro dessa história da raça humana, somente os livros podem fazer com que a gente se comunique e quebre barreiras, como se fosse uma viagem no tempo, barreiras do tempo. Vamos falar sobre isso aqui. É como se a gente pudesse pegar aquele conteúdo e não somente o encontrá-lo, o debruçar sobre ele, mas também se debruçar sobre a experiência daquela pessoa que leu aquele livro por determinado motivo e a gente está lendo por uma outra história, uma outra lente. E isso, para mim, é uma grande cultura que é algo bonito que se tem somente nessa comunicação dos livros. E aí que está importante essa consciência de entender o porquê. Numa mesma semana a gente tem uma autora dizendo para parar de comprar livros e, de um lado, tem empresas pegando o livro e jogando eles depois de colocar esses livros em dados de inteligência artificial. Porque senão a gente entra em uma distopia de achar que um dia não vai existir livros. E eu estou dizendo aqui, a probabilidade é de que sim, a gente vá ser um mundo que vai ter livros, mas não livros funcionais. A autora na matéria até disse que a gente tem que objetificar o livro, marcar, não ter medo de arranhar. E eu trago aqui talvez o contrário, que a gente possa desobjetificar um livro, independente dele ser físico, PDF, que a gente possa ser pessoas não somente consumidoras desse objeto, mas dessas histórias. Que fulano disse que é bom, me emprestou, eu li, eu não acho que é bom, eu acho uma merda.
mas que obviamente a gente possa debater sobre essa história e também, principalmente, se historicizar, um termo para quem faz história conhece, que é aí se colocar nesse contexto e nesse tempo e nesse lugar. E talvez seja por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui no TikTok e debater sobre isso e, enfim, dizer aí a tua opinião sobre essa declaração, sobre as últimas notícias, sobre os livros, sobre o BookTok. Enfim, vamos conversar. É isso, acho que agora eu vou me desprender um pouquinho mais dos meus livros e emprestar um pouquinho mais. E quem tiver esse livro da autora e quiser me emprestar, eu estarei aceitando. Obrigado, tchau.